Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos falar aqui, deixem-me só fechar tudo. Estamos aqui mais um vídeo sobre as propriedades de entidade. Na última aula eu falei sobre o atributo. Desta vez vou falar sobre as classificações. As classificações no software é uma coisa muito importante. E porquê? Porque através destas classificações nós conseguimos definir o que é a nossa entidade dentro do software. Depois, claro, temos a parte da configuração, não é? Mas esta é a parte mesmo muito importante do software. Isto porquê? Eu vou só explicar aqui o que é obrigatório aqui é o nome, o tipo aqui, que é o tipo aqui que vocês podem ver por aqui abaixo, e também podemos atribuir uma classificação, uma numeração à classificação. Ok? Esta numeração é o quê? É se ele tem um número associado. Okay? Por exemplo, nos clientes ele começa a incrementar um valor, 1, 2, 3, 4, 5. Nós podemos criar várias numerações e depois eu também vou falar mais à frente, que é no nosso motor de numerações que nós temos dentro do programa para fazer estas numerações. Nós podemos meter nenhuma, não é? Neste caso aqui eu posso não querer nenhuma numeração associada à minha classificação, ok? E depois temos aqui uma cor que serve basicamente para associar também à classificação e para fazer com que o documento em si, por enquanto ainda só tenha essa funcionalidade, que o documento em si mude consoante a classificação atribuída à entidade. Por exemplo, se eu tiver aqui, eu tenho aqui uma parte que é os semáforos, se eu tiver aqui o amarelo, eu aqui vou meter aqui a cor amarela. O meu documento, se a minha entidade, isto depois também teste de configuração, certamente, mas se eu meter, por exemplo, na minha entidade que ele tem o semáforo amarelo, o meu documento vai mudar de cor para amarelo. Por exemplo, um aviso, se ele costuma apagar mais ou menos, mas precisamos de insistir com ele de outra forma, não sei. Depois também é uma coisa que a própria pessoa saberá mais o intuito do que exatamente eu. Okay? Então nós vamos aqui também ver onde é que nós vemos isso aqui nas entidades. Nós podemos classificar as nossas entidades com as classificações que nós quisermos. Temos aqui a parte de classificação, ok? Ele pode, por exemplo, ter uma classificação de cliente, posso dizer que a categoria profissional é um orçamentista. Isto dá-nos a polivalência de quê? De nós conseguirmos fazer análise e, por exemplo, tirar uma listagem de todos os nossos empregados ou os nossos colaboradores que são, por exemplo, orçamentistas, os que são da parte da contabilidade, da gerência, e conseguimos então ter acesso a listagens em que podemos usar estes filtros. Para que é que isto serve mais? Também podemos usar como filtros no software todo. Em todo o sítio que nos peça a entidade é possível adicionar, por exemplo, um filtro. Por exemplo, eu quero que neste documento só apareçam entidades para escolher, todas as entidades que sejam informáticos, ok? E então lá só me vai aparecer informáticos. E essa divisão é muito importante, ou seja, estas classificações servem para organizar, mas sim também para filtrar depois em cada uma das aplicações. Nós temos, por exemplo, aqui a parte de cliente, não é? Vou dizer que ele é cliente, que a categoria profissional é um orçamentista. Eu aqui nestes que não têm número, como podem ver aqui, como o cliente tem aqui uma numeração associada, ele diz que já vai no 1014. Ele vai incrementando este valor, ou seja, o próximo que eu criar já vai ser o 1015, se eu guardar este, claro. E eu aqui, por exemplo, na categoria profissional, posso meter aqui alguma informação que depois pode ser visível em algumas partes do software, como por exemplo nos documentos. Okay? Aqui eu posso escolher também, por exemplo, a condição de pagamento. Isto para quê? Porque eu posso dizer, na minha configuração de condições de pagamento, posso dizer todas as entidades que têm classificado como CP pronto pagamento, então o pagamento é feito no mesmo dia, ou é pronto pagamento. Então eu só tenho que classificar aqui a minha entidade. E depois, através de configuração, eu digo o que é que cada uma destas classificações representa. Deixem-me ver aqui mais alguns exemplos.
por exemplo, temos aqui a parte do banco, ok? Nós temos aqui, por exemplo, um software dentro do Box que é o Money. O Money usa, por exemplo, já bem por defeito com a classificação banco, que lá só aparecem entidades bancárias, ou seja, que estão classificadas como banco. Eu depois podia mudar isso completamente lá, por exemplo, no banco, e meter outra classificação qualquer. Por exemplo, aqui se o IVA é isento, quando eu adiciono, por exemplo, num documento, ele já me vai associar que esta entidade aqui é isenta de IVA, porque tem esta classificação, e eu na minha configuração digo que quando a entidade tem esta classificação, então o IVA é zero. Okay? Por exemplo, temos aqui os tais semáforos, que por exemplo nestes aqui temos cores associadas e ele muda a cor no documento, etc. Nós podemos fazer aqui uma panóplia de configurações e de associações de classificação que é muito bom para a organização da empresa, e como eu já tinha explicado antes num vídeo anterior, que o software de Box é um pouco diferente dos outros softwares, ou seja, nós nos outros softwares temos os habituais clientes, fornecedores, bancos, etc. Aqui nós podemos ter o que quisermos, ou seja, nós aqui só temos as entidades, ok? E depois as entidades são classificadas para dar origem a um cliente, a um fornecedor, a uma transportadora. Por exemplo, poder criar aqui uma classificação que era transportadoras. E depois, por exemplo, na expedição de um documento, eu digo lá, só quero que me apareça as entidades que têm a classificação transportadora. E o que é que isso me ia dar? Uma organização muito mais fiável, uma pormenorização de erro nula, não é? Porque uma vez que ele está aqui classificado, ele lá só me vai filtrar as transportadoras, por exemplo. E temos aqui muitos casos que depois em todo o software podem ser usadas estas classificações a nível de configuração, a nível de análises. Podemos ver, por exemplo, todos estão classificados como da zona do Porto, e podemos ver, por exemplo, todas as vendas que fizemos para a zona do Porto. Nós conseguimos classificar estas coisas todas, estas entidades todas assim, à nossa forma, e depois conseguimos analisar dessa forma vendas, compras, tudo o que quisermos. Por isso é que esta parte é importantíssima no software, porque ao contrário de todos os outros, já têm aquelas coisas rígidas, não é? Os clientes, os fornecedores, etc. E aqui nós não temos nada rígido, é tudo muito mais dinâmico, o que dá uma organização muito superior e diferente ao utilizador que está a criar as entidades, que está a mexer no software e que quer analisar de outra forma, ok? Pronto, isto aqui é só para explicar então as classificações. Por hoje é tudo. É um vídeo assim um pouco mais extenso, porque esta parte é muito importante para o software a nível de tudo, porque isto vai interagir com todo o software e é uma forma de nós conseguirmos controlar o nosso negócio e a nossa empresa de uma forma muito mais eficaz. Pronto. Se tiverem alguma dúvida, também é compreensível que esta parte é um bocado mais extensa, porque pode ter repercussões em várias partes do software. Também podem sempre comentar o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, subscrevam o canal também. Isso é importante, importantíssimo. E até à próxima. E espero que tenham gostado. E vamos continuar por aqui fora, então, a ver aqui as várias partes das propriedades da entidade que são importantes aqui para a nossa aplicação das entidades. Muito obrigado, pessoal. Até à próxima.